Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. E a Bíblia, ou a Palavra de Deus revelada, é Cristo revelado à igreja. Então, muitas pessoas nos dias de hoje chamam Jesus de ou Cristo, ou de Cristo, Jesus Cristo, achando que a palavra Cristo é um sobrenome de Jesus. E não é um sobrenome de Jesus. A palavra Cristo é a denominação da palavra ungido. Então, quando você entende um pouco sobre isso, você vai entender que todos nós somos derivados dessa unção ou dessa separação desse Cristo ungido para a nossa geração. E hoje eu quero trabalhar um pouco sobre isso, a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina sobre isso. Diz assim a palavra que Pedro escreve: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. O apóstolo Pedro está agora nos orientando e nos chamando a atenção para entendermos que nós somos uma geração que foi regenerada, separada, ativada, alinhada para um propósito. Nós nascemos de novo, e o nascer de novo para nós, os cristãos, é quando nós entendemos que reconhecemos a Jesus como o Senhor, entregamos as nossas vidas a Ele e Ele nos vem fazer morada dentro de nós e nós agora nascemos de novo. Então Pedro está dizendo, nós nascemos para uma vida que não pode ser destruída. E isso é algo muito importante para que nós possamos entender o que Deus quer que a gente faça. Olhe só, ele vai dizer, e eu tenho uma outra versão que diz o seguinte: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra viva de Deus, que é permanente. Então, se nós entendermos isso, eu quero que nós possamos ampliar os nossos olhos para entender que nós somos essa geração que o Senhor chamou para fazer o quê? Viver a vida de Cristo. Qual é a vida de Cristo? É uma vida de gente ungida, gente separada, gente que foi transformada. O tema central das Escrituras é que quando nós entendemos isso, nós não apenas sabemos que somos salvos, porque essa questão de sabermos que somos salvos, isso às vezes se torna irrelevante para muitos de nós. Alguns de nós não querem saber nem da verdade da salvação de Cristo a nós, ou de Cristo em nós. Por isso o autor bíblico vai dizer sempre que Cristo em você, o ungido em você, é a esperança da glória. O ungido em mim é a esperança da glória. O ungido em nós é a esperança da glória. Por quê? Porque o papel central de Cristo em nossas vidas não pode ser apenas um ato religioso. Porque se nós nos transformarmos em gente religiosa, não seremos diferentes de nenhuma pessoa que às vezes condenamos. Nós precisamos viver a dimensão da vida do Senhor. A palavra de Deus em nós nos levará a entender isso. Não se trata apenas de uma boa história contada pelos crentes, tampouco um manual que os crentes ouvem na sua caminhada e dizem assim, agora eu sou ungido. Não, nós somos ungidos pela palavra que habita em nós, e essa palavra que habita em nós é Jesus. Se você olhar e abrir a Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas capítulo 4, aonde Jesus emblematicamente
vai fazer algo interessante. Jesus está agora indo para a sinagoga e ele vai pegar um livro que está na sinagoga, ele vai ler esse livro, ele vai trazer uma informação importante para as pessoas que estavam lá. E ele vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 4, versículo 1, por gentileza. Ele vai dizer algo que é importante você entender, porque até aqui, até esse momento da história bíblica, Jesus era apenas Jesus. Ele não era chamado de o Cristo. A partir desse texto, Jesus vai ser chamado de o Cristo, o ungido. Por quê? Por causa de uma palavra que ele vai ler no livro de Isaías, que vai modificar a sua trajetória. Diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo. Lembre-se que você e eu e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo é um tema muito importante na palavra de Deus. A minha pergunta tem sido a seguinte: o quanto o Espírito Santo está enchendo você? O quanto o Espírito Santo está norteando a sua vida, dando direção? A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ok? E isso é uma coisa importante, porque ele foi tentado no deserto. E você sabe que ele vai ler o livro que diz que ele foi ungido. Jesus ungido para enfrentar os desafios. Jesus ungido para enfrentar as lutas. Jesus ungido, que foi ungido para enfrentar situações a qual nós precisamos passar. Bem, eu olho para Jesus nesse texto e fico observando uma coisa interessante. Jesus, cheio do Espírito Santo, poderia ter voltado para casa. Jesus, cheio do Espírito Santo, poderia ter encontrado ou talvez reformulado algumas situações na vida dele, ou chamado outros discípulos ou qualquer outra coisa. Mas cheio do Espírito Santo, Jesus foi ao deserto. E é uma coisa importante que nós temos que entender, que quando o Senhor nos unge, Ele não nos unge para nos tirar do deserto, Ele nos unge para enfrentar o deserto. E o enfrentamento do deserto é parte primordial daquilo que eu e você fomos chamados para sermos ungidos. O Marcelo Cristo, o Van Cristo e etc. Todos nós somos ungidos por Deus para o enfrentamento de situações. Diz o texto sagrado, aonde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Observe bastante esse texto. Ele diz que Jesus passou um determinado tempo, uma quaresma. Jesus passou 40 dias ali passando algumas situações difíceis. Observe, se você vai a um deserto durante o dia, é um calor escaldante. Se você vai a um deserto à noite, é uma baixa temperatura que pode nos provocar gripe, etc. e tal. E esse choque térmico do dia e da noite provavelmente foi algo que Jesus enfrentou, mas Jesus enfrentou por causa de um objetivo. Eu declaro nas nossas vidas que os objetivos que Jesus coloca na nossa caminhada, na nossa jornada, venceremos em nome de Jesus. Enfrentaremos e venceremos. O problema de muitos crentes nos dias atuais é que os crentes não querem enfrentar lutas. Os crentes não querem enfrentar perseguições, os crentes não querem enfrentar o diabo. Eles preferem que haja uma ausência da maldade, das situações difíceis para caminhar, mas é nessa caminhada, é nessa jornada em que nós passamos por situações difíceis que nós somos preparados para avançar.
que somos preparados para conquistar, que somos preparados para vencer. Ninguém vencerá absolutamente nada na sua vida se não enfrentar obstáculos, se não enfrentar as lutas, se não enfrentar os dias difíceis. É por isso que eu acho interessante Jesus começando a sua jornada ministerial debaixo de uma pressão que qualquer um de nós em alguns momentos diríamos assim: eu quero sair, eu não quero, eu não aguento, é muito difícil, é demais pesado. Alguns de nós não aguentaríamos os primeiros minutos dessa jornada de quaresma, de 40 dias. Mas Jesus foi enfrentar, porque Ele sabia qual era a sua missão, Ele sabia qual era o seu objetivo. E eu profetizo essa noite que também teremos a clareza do que somos, do que fomos chamados para fazer, em nome de Jesus. Por quê? Porque isso é primordial para a jornada. Se você observar coloca no versículo 6, por gentileza, versículo 6, olha só, Jesus enfrentando algumas situações com o diabo, ele vai dizer: eu lhe darei, diabo dizendo, eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles. Jesus está agora diante de algo importante. Pense comigo, quem não queria a glória? Quem não queria a autoridade? E a quem foi dado a isso? A Jesus? Ao homem? Não. Tudo isso foi transportado para o diabo desde o Éden. Quando o homem caiu no Éden, o diabo assumiu o papel de poderoso chefão no mundo. Só que quando Jesus veio, ele tirou todo o trono do poderoso chefão. O poderoso chefão não tem mais um trono. Quem tem o trono é o poderoso Jesus de Nazaré, o poderoso Jesus, Filho de Deus. Ele ergue o seu trono, ele pede o seu trono, ele reivindica o seu trono, roubado, saqueado pelo diabo. Por isso Jesus enfrenta o diabo, e eu profetizo na sua vida coragem para enfrentar o diabo, porque o diabo está ao nosso redor. O diabo está na nossa família, às vezes na nossa casa. O diabo está em muitos lugares aonde nós estamos, e nós precisamos reivindicar aquilo que o Senhor tem para nós. E o diabo disse a Jesus: eu darei tudo a você, eu darei a autoridade que você precisa. Irmãos, em quem tem autoridade, o diabo ou Jesus? Em quem nós oramos? Em nome de quem você ora? Você ora em nome do diabo ou de Jesus? Certamente você ora no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a autoridade máxima na terra. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor, e Ele é poderoso. Lembre-se que o diabo está tentando ludibriar Jesus, está tentando fazer com que Jesus caia na dele, como ele faz todos os dias com muitos de nós. Muitos de nós caímos na ideia do diabo, na palavra do diabo, no pensamento do diabo, porque reconhecemos que ele tem poder, que ele tem autoridade. Mas eu quero dizer a você que acima da autoridade do diabo e acima do poder do diabo está o nome de Jesus, está o poderoso nome de Jesus, porque ele é ungido. Bem, eu te darei tudo sobre eles, pois são meus, e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Bem, eu não sei se você já conheceu alguém que fez um pacto com o diabo. Eu já conheci algumas pessoas que já fizeram um pacto com o diabo. E uma das coisas que mais as pessoas fazem com o diabo é interessante. Ninguém pede para o diabo que o diabo o apadrine, ninguém pede para o diabo que seja o pai dele, não. As pessoas sempre querem pedir para o diabo poder e autoridade, querem pedir dinheiro ao diabo, querem ficar famosos e tudo mais. Por quê? Porque eles reconhecem que o diabo pode fazer isso com as pessoas. Recentemente, vendo uma cena, e eu fiquei impressionado, porque as pessoas, por exemplo, que vão buscar relacionamentos com diabos em algumas determinadas situações, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa. Eles estão dispostos a entregar a sua vida sem limites.
Por quê? Porque as pessoas acreditam que o diabo tem muito poder. E olha o versículo 7, por gentileza. O versículo 7 diz: eu lhe darei tudo se me adorares. É interessante isso. Como é interessante você observar que o diabo quer adoração. O diabo necessita de adoração, ele quer ser adorado. Só que ele se enganou com quem ele foi tentar. Ele achou que estava fazendo uma tentação com meia boca como eu, ou uma meia boca como a maioria das pessoas. Ele foi tentar o poderoso Jesus de Nazaré. Ele foi tentar aquele que era poderoso, ungido, chamado por Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele foi tentar aquele que não tem nenhuma, não é dúbio em suas palavras, não volta atrás do que diz. Ele foi tentar o Filho de Deus. E todas as vezes, e que nós tenhamos agora que aprender com Jesus, que todas as vezes que o diabo vier nos tentar, e ele pode vir nos tentar, porque a tentação é muito natural para aqueles que servem a Deus, mas a gente pode vencer as tentações em nome de Jesus. E diz o versículo 8, por gentileza: Jesus respondeu, as escrituras dizem: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Olha como é interessante. Adore o Senhor teu Deus e sirva-o somente a Ele. Aleluia. Então Jesus ungido, Ele é poderoso para vencer o diabo. Ele é poderoso para destronar as armas do diabo. E eu profetizo essa noite que Jesus em nós, a esperança da glória, mas Jesus em nós, o poder de Deus que nos unge para vencer as tentações malignas, para desfazer as obras do diabo, para andar sobre a terra como uma igreja triunfante, vencedora, sobre a palavra e sobre aquilo que foi nos ensinado e nos discipulado por Jesus. Porque sem isso teremos um problema sério a enfrentar. Mas eu queria dar adiantamento aqui a uma palavra, por favor. Se nós lermos Lucas 24, 27, por gentileza. Lucas 24 e 27. E esse mesmo Jesus que venceu o diabo no monte, no deserto, ele é o mesmo Jesus que diz o seguinte: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, e você precisa entender isso, e nós precisamos entender isso. Jesus, ele se auto-explicou. Ele auto nos deu a intenção de quem ele é. O problema da igreja no século 21 é que a igreja perdeu algo muito, muito importante. É conhecer a Jesus. Às vezes nós conhecemos Jesus dos quadros religiosos. Conhecemos Jesus das cruzes que estão penduradas. Conhecemos Jesus aquele Jesus que os religiosos nos ensinaram. Mas nós precisamos conhecer Jesus no seu âmago, na sua essência. Você não é um crente porque você faz parte de uma igreja. Você não é um crente porque você tem o seu nome no hall de membros de uma igreja. Você é um crente porque acredita em Jesus. Você é um crente porque a sua vida está próxima dele, como gratidão de tudo que ele fez por você. O grande desafio talvez nesses dias sejam isso. E Jesus ensinou aos seus discípulos o que as escrituras falavam dele. Talvez ele tenha lido muitas vezes os profetas, muitas vezes o Torá, para ensinar aos seus discípulos quem ele era. E nós vamos descobrir depois que conhecemos a Bíblia, o que temos a Bíblia, que Jesus se autodenomina como fonte da vida, Jesus se denomina como um milagre, Jesus se denomina como o pão, como um vinho, como a carne. Ele se denomina como várias coisas, mas uma das coisas que mais Jesus se denomina é que ele era a verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma. E eu profetizo isso nas nossas vidas. Jesus vai nos libertar de toda a nossa
na nossa mente religiosa para transformá-lo em Jesus o Cristo. Porque Jesus o Cristo, Ele é altamente poderoso. Jesus o Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse, todos os livros apontam para Jesus. Todos os livros apontam para o que Ele iria fazer, para o que Ele iria dizer. Então nós precisamos resgatar, e eu profetizo isso em mim e em você, o resgate da presença do Cristo vivo em nós, do Cristo ungido em nós. Sabe, há personagens na história, há pessoas que falam sobre Jesus, há pessoas que dizem sobre os seus milagres, mas nós somos a igreja que resplandecerá a grandeza do Senhor, nosso Deus. No livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 43. Atos 10, 43. O autor do livro de Atos nos diz uma coisa importante. E a respeito dele, que todos os profetas dão testemunho. É a respeito deles que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crê receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. O autor do livro de Atos está resgatando para nós essa noite o entendimento daquilo que é Jesus. Talvez muitos de nós, e isso é muito peculiar a muitos de nós, quando dizemos que não somos capazes ou que não somos merecedores de algo. Talvez você diga, eu não sou merecedor, eu sou um pecador. Afinal de contas, quantos de nós não cometemos dezenas de pecados hoje, nesse dia de hoje? Quantos de nós, em alguns momentos, não percebeu que cometeu um pecado, mas ao pedir perdão, soube que Jesus o perdoou? Na verdade, existe uma natureza humana que nos provoca um sentimento de não merecedores sobre aquilo que Jesus faz. Bem, eu quero dizer para você que Jesus, o Cristo, Ele nos dá todo o perdão que precisamos em todos os momentos que precisamos. Jesus o Cristo nos unge com a sua presença e nos dá esse perdão dos nossos pecados. Então aí nós estamos perdoados e habilitados a fazer o que Ele quer para nós, ou por nós. Uma das coisas mais formidáveis que eu conheci e gosto do Evangelho é que o Evangelho, diferentemente do que as pessoas dizem, o Evangelho é muito mais simples do que nós imaginamos. O Evangelho não tem tantas situações que nós encontramos que às vezes nós nos engasgamos. O Evangelho é simples, porque Jesus é simples. O grande desafio é você e eu permanecermos nessa simplicidade do Evangelho, porque estamos diante de tantas coisas, não é? Nós estamos diante de tanta gente que diz tanta coisa. Esses dias eu estava falando isso para alguém falou uma coisa para mim e eu falei uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás, tanto eu e Cris. Uma vez nós convidamos um apóstolo, Paulo Tércio, já está com o Senhor, faleceu agora na pandemia. E um dia fomos jantar com Paulo Tércio e eu fiquei, e nós conversamos algumas horas, alguns minutos, e de repente ele olhou para mim, para a Cris e disse assim, vocês precisam parar de fazer um monte de coisas, vocês precisam ter raiz, vocês precisam ouvir uma pessoa, vocês precisam ter um alinhamento com uma pessoa, parem de ouvir tantas pessoas. Aquilo naquele exato momento pareceu uma coisa que não era de Deus, o nosso orgulho se feriu, ficamos feridos, nosso orgulho às vezes nos faz isso com a gente, mas voltamos para casa e decidimos que precisávamos tomar uma atitude. E a atitude que nós tomamos foi, nós não precisamos de muitas pessoas, precisamos de poucas pessoas,
que nos oriente, que nos digam o que temos que fazer, porque Jesus ensinou isso e nós guardamos isso até os dias de hoje. E eu disse isso para uma pessoa esses dias: se você ouve muitas pessoas, você vai ter confusão quando você ouvir uma voz real, uma voz pastoral de verdade. E a pessoa fica olhando para mim: não, eu não consigo ter dúvidas. Eu digo, a dúvida nasce quando você acha que você precisa ouvir muitas pessoas para ter uma confirmação daquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente observou isso, voltou para casa e disse para Deus: Deus, nós queremos mudar e queremos andar com aquilo que o Senhor tem para nós. Porque eu acredito muito nisso que Jesus está dizendo. Ele deu perdão aos pecados por meio do seu nome. E nós precisamos entender que nós também somos frutos do testemunho de Jesus. Você vai ouvir Jesus e você vai ler as histórias de Jesus. E você vai perceber que Jesus tinha uma identidade única. Ninguém na história de Jesus disse a ele alguma coisa que provocou nele uma identidade roubada, ou pior, uma dúvida na sua identidade. Jesus foi chamado de filho de Belial, Jesus foi chamado de tantas coisas ruins, mas nenhuma dessas coisas tirou dele a identidade que ele tinha. E eu quero declarar isso nas nossas vidas hoje. E o Jesus, o Cristo, Ele não só perdoa os nossos pecados, Ele não só nos salvou, mas Ele também colocou dentro de nós o seu Espírito, a sua manifestação, a sua autorização, a sua graça para podermos caminhar naquilo que Ele tem para nós. Porque se não for assim, facilmente estaremos perdidos. Agora eu te faço uma pergunta sincera, e se você tiver sinceridade no seu coração, fale a você mesmo: quantas vezes você não tem se sentido perdido nos dias de hoje? Quantas vezes você está tão cheio de informação, tão cheio disso e daquilo outro, e mesmo assim está perdido? Ah, pastor, mas por que eu sinto isso? Simples. Porque às vezes você precisa entender que Cristo é o centro de todas as coisas na tua vida. É como cantamos hoje: Cristo é o centro de todo o meu ser. Não estou dizendo que você não pode ouvir pessoas, eu estou dizendo que você precisa entender quem você vai ouvir. É por isso que Jesus explica aos seus discípulos sobre Ele. Ele não explica sobre outros. Ele não explicou sobre João Batista. Ele não explicou sobre Maria, sua mãe. Ele não explicou sobre Tomé. Ele não explicou sobre ninguém. Ele explicou sobre Ele. E aí ele vai recapitular, estudando todos os livros dos profetas e os livros da Torá, que tem também sobre Ele. Ele vai chamar: olha, preste atenção quem eu sou, porque eu estou aqui. A minha identidade está aqui, o meu papel está aqui, eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente qual é a minha missão, eu não estou perdido, eu não estou cocheando em dois pensamentos, eu sei quem eu sou. Agora, é difícil você pensar nesse Jesus nos dias atuais, porque talvez você já tenha na sua imaginação ou na sua concepção sobre Jesus, um Jesus muito religioso, ao ponto de achar que você não pode olhar para Ele e identificá-lo como um ser que pode mudar a sua história do jeito que você está. É engraçado você pensar nisso, mas às vezes é importante você analisar isso. O Espírito Santo está entre nós e vai nos ajudar a entender isso. Em João capítulo 16, versículo 13, nós temos mais algo muito interessante. Algo que vai nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor tem para nós. João 16, 13.
Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Outra coisa importante, o Espírito da verdade tem que nos conduzir, porque enquanto o Espírito da verdade não nos conduzir, seremos conduzidos pelo espírito de mentiras. Bem, no domingo passado eu falei um pouco sobre isso, sobre a manifestação do Espírito Santo e a manifestação da obra da carne. E eu queria muito pensar com você algo sobre isso e dizer a você que nós precisamos, mais do que nunca, da presença do Espírito Santo. Nós estamos sendo enganados. E esse engano não parte do exterior, às vezes, mas do interior. Aquilo que, às vezes, nós estamos projetando, amadurecendo, desenvolvendo, pode ser uma das coisas que está nos afastando de Jesus. Às vezes nós, e eu gostei muito de uma frase que li hoje, o nosso espírito de achismo está superior ao Espírito Santo em nossas vidas. Eu achei isso muito forte, e eu olhei, pensei, e é verdade. Às vezes o eu acho está muito maior do que o Espírito Santo em nossas vidas. Porque às vezes o eu acho é simplesmente uma forma que nós temos, às vezes, de paralisar o ato do Espírito Santo em nós, acreditando que o que nós estamos pensando seja uma verdade. E isso é perigosíssimo. Por que é perigoso, pastor? Porque quando você acha mais do que a palavra de Deus diz, você está bem distante da verdade que te liberta. Porque a verdade, ela precisa ter uma libertação em nossas vidas. Ela precisa transformar as nossas vidas. Mas a verdade, às vezes, ela tem que lutar contra a nossa mentira. Porque algumas mentiras que nós acreditamos tornaram-se verdade para nós. Algumas mentiras que nós pensamos se tornaram verdade. É como alguém que diz assim: eu posso tomar uma garrafinha de cerveja, uma latinha de cerveja, e não vai me fazer mal. Exatamente, não vai fazer mal uma latinha. Mas depois você toma a segunda latinha, a terceira latinha, a semana que vem você toma 4 latinhas, 5 latinhas. Aí você acredita que não vai lhe fazer mal, porque isso não está lhe embriagando. Mas de uma forma ou de outra isso está prejudicando a você. E aí está um grande perigo, porque muitas das vezes nós, os seres humanos, não gostamos que Cristo em nós derrube as mentiras que nós construímos. Muitos de nós construímos mentiras. Muitos de nós acreditamos que o eu acho é importante demais para perguntar a Jesus: o que o Senhor acha? O que o Senhor diz? O que a sua palavra diz? Esses dias eu estava brigando realmente com alguém sobre isso. Alguém disse para mim: eu quero servir a Jesus. E eu amo Jesus, eu quero a verdade de Jesus em minha vida. Essa lenga-lenga que algumas pessoas nos dizem todos os dias. A primeira pergunta que eu fiz após toda a lenga-lenga é: quanto tempo você passa ouvindo Jesus? Eu não tenho tempo para isso. Falei: há um problema. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Eu não tenho tempo para isso. Aí eu disse a ela: você está num caminho muito, muito, muito perigoso. Porque se você não tem tempo para ouvir Jesus, você não vai ter tempo para ser alguém que Ele vai usar. Porque as pessoas querem ser usadas. As pessoas querem até as bênçãos de Jesus, não é? Quantos de nós não queremos ser abençoados?
Às vezes, ser abençoado é um propósito de Deus. Eu creio que nós nascemos para ser abençoados. Mas a minha contrapartida qual é? É a mesma coisa que quando alguém falar para mim assim: eu tenho passado por situações bem difíceis. E eu vou ouvir e às vezes eu pergunto: por que você está passando situações difíceis? Eu não sei. A resposta é: eu não sei. Eu não sei porque eu estou enfrentando isso, eu não sei porque eu estou enfrentando aquilo. E eu digo assim: se eu disser a você que eu sei porque você está enfrentando isso, você vai acreditar? Talvez, pastor. Porque você às vezes está passando por isso, por aquilo outro. É apenas um teste para saber se você é confiável para ir em outro nível. Sabe, esse é o grande desafio da fé cristã. A fé cristã, ou como dizem alguns, a fé evangélica, e o que eu gosto quando alguém diz isso, a fé evangélica me diz que eu preciso ter algumas situações na minha jornada que me levem ao estresse, que me levem às tensões, que me levem às dificuldades, simplesmente para que eu seja aprovado e digno de confiança para entrar em um novo nível. Só que essa parte ninguém quer. Essa parte é difícil demais. As pessoas não estão dispostas a sacrificar elas mesmas. Lá no capítulo 4 de Lucas, você lembra? A Bíblia diz que Jesus foi para onde? Para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. E de quem Jesus estava cheio ao chegar no deserto? Do Espírito Santo. Uau! Isso é muito forte. Por isso eu digo sempre, eu tenho avisado a esta igreja, eu tenho cantado esta bola várias vezes. Sejam cheios do Espírito Santo. Porque sem Ele você não vai continuar, você não vai aguentar, você vai parar no meio do caminho. O grande desafio dessa geração não é só ser cheio do Espírito Santo, é ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é outra dificuldade que eu encontro nessa geração. Uau! A Bíblia diz que Jesus foi guiado, foi levado pelo Espírito Santo. Agora, é a pergunta que eu sempre me faço quando eu leio esse texto de Lucas capítulo 4. É a seguinte: ele não poderia ter levado Jesus para Jerusalém? Ele não poderia ter levado Jesus para Judá? Ele não poderia ter levado Jesus para Jericó? Ele não poderia ter levado Jesus para Belém? Poderia ter levado Jesus para qualquer lugar. Afinal, ele estava cheio do Espírito Santo. E toda vez que eu leio esse texto, eu me debruço e falo assim: Senhor, será que é necessário passar pela escola do deserto? Às vezes o Senhor me diz o seguinte: claro que é necessário. Porque no deserto eu esvazio você e eu encho da minha presença na sua vida. Até para que você possa corresponder aos meus anseios, corresponder às minhas vontades, os meus desejos. Para que você possa entender que existe algo que é aquilo que você precisa. É interessante você pensar nisso. É por isso que eu tenho certeza que quando Jesus explicava aos seus discípulos sobre ele, talvez os discípulos tenham feito muitas perguntas assim: caramba, o Senhor não poderia ter ido para outro lugar? Aí os discípulos precisavam ouvir: eu vou ter que morrer, eu vou ter que padecer, eu vou ter que levar os pecados de vocês, eu tenho que ser a luz que vai raiar nas trevas. Coisas simples. E às vezes nós esquecemos que, como ungidos de Deus, podemos e devemos passar por a escola, mas para sermos aprovados, temos que passar por essa escola. E aí está o grande desafio da nossa geração. Aí está o grande dilema da minha geração. A minha geração não está mais querendo isso.
Porque como Satanás disse a Jesus, eu tenho tudo, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho grana, eu tenho comida, eu tenho qualquer coisa que você queira, eu tenho, e eu posso dar a você se você se prostrar e me adorar. Quantas vezes nós estamos fazendo isso, não é, irmãos? Quantas vezes nós estamos dando mais ouvidos ao que o diabo diz do que ao que Jesus diz? E Jesus disse para o diabo 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. E na 3ª vez que Jesus disse ao diabo que está escrito, o diabo some da presença de Jesus. Porque o diabo também disse, também está escrito. Sabe, uma das coisas mais interessantes da nossa jornada com Jesus é que Ele é o Cristo. Ele é o Cristo que foi ungido. E nós somos os filhos adotivos de Deus, ungidos por causa de Cristo. Se nós estamos aqui, se nós lutamos, se nós somos desafiados, é porque Ele é o Senhor e quer nos conduzir em vitória. A vitória que não é conquistada pelos meus méritos, nem pelos seus, mas foi conquistada por Ele naquela cruz. E isso nos faz muito, 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 muito abençoados. E que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Jesus, o Cristo, a esperança da glória. Jesus, o Cristo que cura, Jesus, o Cristo que liberta, Jesus, o Cristo que transforma, Jesus, o Cristo que batiza, Jesus, o Cristo que levanta, Jesus, o Cristo que limpa, Jesus, o Cristo que concede a força para suportar os dias maus. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso é o que mais nos faz ser apaixonados pelo Evangelho. O Evangelho não pode ser uma ida a uma igreja. O Evangelho não pode ser carregar uma Bíblia debaixo do braço. O Evangelho é as boas novas. E as boas novas do Cristo vivo é que Ele está querendo nos usar nessa geração. Agora, não depende dele. Não depende da igreja, não depende dos pastores, não depende dos apóstolos, não depende de ninguém, depende de mim. Aí está o grande sacrifício. Não sei o quanto você ou eu estou disposto a sacrificar para continuar servindo o Cristo vivo. Se tivermos que passar pelas lutas e pelas tribulações, passaremos. Tem uma canção que nós cantamos aqui nessa igreja, é que diz que nada vai parar a igreja do Senhor. Sabe, aí tem parte do refrão dessa canção, fala das perseguições, fala sobre as lutas, fala sobre as dores que quem serve a Deus passa. Recentemente estava vendo um filme sobre a Roma antiga, a Roma na época de Jesus. Após Jesus ter morrido, os cristãos se multiplicam, é por isso que os católicos falam sobre o coelho na Páscoa, a multiplicação rapidamente dos cristãos. Nessa cena que eu vi, uma família na arena, no meio da arena, a arena romana lotada de gente, eles aplaudindo, eles festejando, não sei o que, mas estavam festejando. Aí soltam, e essa família no meio da arena, alguns pequeninos, crianças de 5, 6 anos de idade, 4, o pai e a mãe ali protegendo, tentando proteger os seus filhos.
Os gladiadores entram dentro da arena com as suas bicas, acho que é biga, né? Biga. Entram com as suas bigas, e nas rodas das bigas haviam lâminas afiadas. Quando duas bigas que os gladiadores passam, cortam aquelas crianças no meio. Não satisfeitos, os romanos começam a saltar os leões dentro da arena. Os leões, as primeiras coisas que os leões veem são os sangues das crianças cortadas. E eles vão comer as crianças. E nessa cena tem uma senhora que está bem ali do lado. Eu acho que pela cena ela estava envolvida com um parentesco com aquelas pessoas. Ela se ajoelha e diz: nem a morte e nem a vida me poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Uau! Aquilo me leva às lágrimas. Lógico, isso é uma cena cinematográfica, talvez muito bem feita. Talvez a gente nem imagine o que havia de verdade acontecido. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que no meio de nossas lutas, no meio das nossas guerras, não podemos esquecer que Cristo, o ungido de Deus, está dentro de nós e é a nossa principal ferramenta para conseguir caminhar nesse mundo. Então que Ele nos unja essa noite, e que o Cristo ungido, o separado de Deus, venha sobre nossas vidas e nos unja. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, quero orar. Não por você, mas com você, para que isso se torne uma verdade dentro de nós. Senhor Jesus, Tu és ungido de Deus. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso segredo. Diante de tudo o que enfrentamos todos os dias, todas as lutas, todos os desafios, todos os dias difíceis, irritantes, estressantes, cansativos, todos os dias que pensamos em desistir, em parar, todos os dias que parece que nada dá certo, que nada acontece de bom, Tu continua sendo Cristo, o ungido de Deus. E nós somos aquelas pessoas que o Senhor encontrou no meio da jornada. Fomos aqueles resgatados há 10, 15, 20, 30, há muitos anos. O Senhor nos escolheu para esta jornada, caminhar com o Senhor. E isso é um privilégio, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para permanecerem, caminharem de uma forma que o Senhor deseja. Ajuda-nos nesse tempo. Ajuda-nos a desenvolver as habilidades que o Senhor deseja para nós. Os dias são trágicos. Os dias são terríveis. Enfrentamos situações às vezes vergonhosas, humilhantes. Mas isso é porque escolhemos o caminho.
que não é largo, é estreito. Porque o caminho não mudou. Às vezes queremos aquilo que é nos oferecido. As palmas, queremos as glórias, queremos os recursos, queremos as moedas, queremos tantas coisas. Mas nós precisamos do Senhor para suportarmos tudo o que está acontecendo. A nossa esperança não pode estar numa igreja, a nossa esperança não pode estar em pastores, a nossa esperança não pode estar, Senhor, em sistema eclesiástico. A nossa esperança deve estar em Ti, Jesus, pois só Tu é a nossa esperança. E ajuda-nos a desenvolver essa esperança. E por mais que nada nesta terra dê certo, por mais que nada que façamos e desejamos aconteça, nós saberemos que estávamos fazendo a coisa correta quando nos depararmos com o Senhor nas alturas. E isso ninguém pode nos tirar. Mas não deixa o nosso coração esmorecer. Foi isso que o Senhor fez com os seus discípulos, falando do Senhor. Falando porque os discípulos sabiam, e Jesus sabia que os discípulos não suportariam, Senhor, tantas situações, se eles não estivessem enraizados na verdade. Pois após a sua morte, eles ficaram com medo. Alguns poderiam voltar atrás, alguns poderiam largar o caminho, mas o Senhor insistiu em ensiná-los. Insista com a gente, insista comigo, insista, Senhor, até eu compreender o que tem que ser compreendido, até eu entender que não é um fruto do acaso, não é um vento, uma folha que o vento espalha, mas é os teus desígnios, são as tuas vontades. E ajuda-nos a passar por cada situação difícil, porque como diz a canção, nada pode parar a tua igreja. A tua igreja, ela é muito diferente do que a igreja, do que muitos homens estão pregando por aí. Muitos homens estão pregando, Senhor, que a tua igreja é isso e aquilo outro. Mas a tua igreja é a tua essência. A tua igreja corresponde aos desejos do teu coração. A tua igreja, ela precisa, Senhor, ela precisa de força e de esperança. Ela precisa de fé, que é o combustível que nos faz levantar todos os dias, que é o combustível que nos faz olhar e não desistir. Então encharca-nos com a tua presença, ó Espírito Santo, e que se perdemos, se ganhamos, se comemos, se não comemos, nós sempre daremos graças, porque a nossa esperança é o Senhor nosso Deus. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda a tua igreja nesse processo. Ajuda a tua igreja no enfrentamento das situações que surgem diariamente. Ajuda a tua igreja nos obstáculos que temos todos os dias na caminhada. As pedras, as montanhas, as incompreensões, as inverdades. Ajuda-nos. E assim,
iremos nos manter firmes para quando o vento bater forte. Porque o Senhor mesmo ensinou. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.